Bom, nós somos o grupo Aprendizes de Máquinas e vamos falar sobre o projeto de análise de características faciais. Esse projeto foi feito pelo Augusto, Jansen, Gisele, Cristiano e eu, o Lucas. O nosso desafio aqui, o nosso problema era identificar características das pessoas utilizando imagens das faces. E as características que nós tínhamos como objetivo era a idade, sexo e raça, onde a idade era um modelo de regressão, sexo e raça eram modelos de classificações, uma classificação binária e o outro uma classificação multivariada em 5 raças. E aqui temos uma foto de exemplo aí, do que vinha no nosso banco de dados. Para desenvolver esse projeto, então, nós utilizamos o banco de dados do UTK Faces, que são mais de 23 mil imagens de rostos das mais diversos, com idade de 0 a 116 anos, sendo classificados com sexo masculino ou feminino, e a raça entre branco, negro, asiático, indiano e outros, onde os outros são latino-americanos, gregos, árabes, etc. A resolução das imagens eram de 200 por 200 pixels e 3 canais de cor, o RGB. Fazendo uma análise então desse banco de dados na parte exploratória, nós identificamos que quase 3% das imagens já estavam em escala de cinza, a 406 imagens eram duplicadas, assim como a gente tem no exemplo ali a foto duplicada das duas criancinhas. Conseguimos identificar também, usando a biblioteca Delib, 512 imagens que não são rostos. Então, como a gente tem ali uma que é um número ali, parece um pedaço de um documento. E também identificamos imagens que não são rostos, né? Então ali está meio ofuscado, somente um borrão azul. E também erros de marcação no banco. Então tinha um flag lá como sexo feminino, mas era claramente do sexo masculino pela nossa interpretação. Então, esses foram a parte de problemas identificados. E aí, analisando então os dados em si, nós temos uma distribuição dos sexos relativamente balanceado. Aqui nós não colocamos o gráfico porque estava muito bem balanceado, mas é em torno de 49 e 51 ali entre masculino e feminino. E a faixa de idade, você vê que se concentra muito ali entre 40 e até 60 anos de idade ali. Depois as idades mais velhas vai caindo. E uma presença muito forte das classes white and black, né, o branco e o negro. Os indianos têm um volume um pouco maior e os asiáticos e o others com uma amostragem ali bem pequena em porcentagem, que acaba se tornando quase irrelevante considerado o volume total entre brancos e negros ali. Então, essa foi a observação que a gente fez do banco de dados na parte de classificação da análise exploratória. Bom, aqui apresentando para vocês o nosso modelo final, né? A gente usou uma arquitetura multi-saída, ou seja, uma única rede neural, fornecendo os três tipos de saída e apresentando os três tipos de características, né, que a gente tem que prever. E nós usamos uma rede VGG16 pré-treinada, sem o topo, e acoplamos a ela uma camada totalmente conectada de 512 neurônios, seguido de, para cada uma das saídas, uma camada de 64 neurônios, seguido da camada de saída propriamente dita. E aqui a gente está apresentando o modelo final primeiro, porque foi um dos primeiros modelos, modelos mais simples, né, que a gente testou. Não usamos nenhuma técnica de aumentação de dados, não usamos
nenhuma técnica de balanceamento de classes, nenhuma técnica de melhoramento de imagens, também não excluímos imagens sem rostos, nem imagens repetidas. Foi simplesmente o banco cru, né, como ele veio, foi aplicado a esse modelo. E que a gente vê os resultados que a gente chegou, né? Então, mais de idade de 10,85, uma acurácia de 61% na raça e uma acurácia de 84% no gênero. Bom, aqui então na matriz de confusão nós temos o maior acerto do nosso modelo na predição das raças que eram mais relevantes. Então a gente pode ver ali a 0 e a raça 1, que são os brancos e os negros, onde teve o maior acerto. Enquanto nas outras raças, por exemplo 4, que é o Others ali, a taxa de acerto foi bem baixa. A gente pode ver por métricas de modelagem ali à direita, aonde que pelos valores de precisão, recall e F-score, o modelo ele está com valores adequados e dentro da normalidade. A próxima matriz de confusão, que é a de gênero, aí sim a gente consegue ver que temos resultados bem balanceados. A matriz de confusão mostra que a capacidade de predizer se é homem ou mulher do nosso modelo está muito boa, alinhado com a qualidade da base de dados que nós recebemos. E aí, pela precisão, recall e F-score, a gente vê que é um modelo que ficou muito bem balanceado. Bom, aqui como exemplo, a gente selecionou dois tipos de erros que o nosso modelo cometeu, né? No primeiro caso, um homem claramente branco foi classificado como um indiano pelo nosso modelo, e à direita a gente tem uma garotinha de 4 anos que foi classificada como 21 anos. Usando as técnicas de explicabilidade, no caso a gente usou os valores chá, a gente observa nesses três casos que o fundo da imagem foi consideravelmente relevante para o resultado, o que não é esperado nem adequado para o modelo. Aqui no caso explicou o gênero, né? O output de gênero. Mas apesar desse detalhe, a gente também vê que, por exemplo, a testa nos dois primeiros casos pareceu ser bem relevante. E no terceiro caso, a gente vê o nariz, né, a ponta do nariz e da bochecha consideravelmente relevante. Bom, aqui para mostrar para vocês alguns outros testes que a gente fez, né? A gente também fez alguns testes usando modelos com uma única saída, né? Um modelo para cada tipo de saída, sexo, gênero e raça, mas os melhores resultados a gente acabou obtendo com modelos multi-saídas mesmo. Então aqui a gente está apresentando para vocês alguns testes também com esses modelos multi-saída, mas agora acrescentando técnicas de exclusão de imagens problemáticas, né? Aumentação de dados e melhoramento de imagens também. Então aqui vocês observam nos três testes aqui apresentados, a gente tem uma eficiência da raça e gênero piorada em relação ao nosso modelo final, porém a métrica de idade apresentou uma melhora considerável, ou seja, concluímos que esse tipo de estratégia é adequado para o ajuste de regressão, né? É adequado para regressão. Agora, para curar, para classificação, acaba perdendo eficiência. E aqui esses dados foram obtidos nos dados de validação, né? Enquanto no modelo final a gente apresentou os dados, os resultados nos dados de teste. Então,
como conclusão aqui, apesar da gente não, por uma questão de tempo, que acabou sendo um fator muito limitante para todos os integrantes do grupo, a gente não pôde testar mais extensivamente, né, mas esses testes já foram, acreditamos que esses testes foram suficientes para chegar a essa conclusão. Inclusive, como pontos de melhora, né, nós gostaríamos de aplicar mais técnicas de explicabilidade nas outras variáveis-alvo, assim como aplicar outras técnicas de explicabilidade, além do SHAP, dos valores SHAP, né? Também gostaríamos de ter explorado mais os vieses do modelo, infelizmente, pela questão do tempo, não foi possível, e também identificamos que o fundo da imagem foi bem importante no modelo, que não é adequado, então seria interessante explorar técnicas para a exclusão desse fundo da imagem, né? E testar outras arquiteturas também, como de uma única saída, por exemplo, né? Assim como outras redes pré-treinadas, mas apesar desses fatores que acabamos deixando um pouquinho a desejar, acreditamos que tivemos uma boa constatação, né, sobre a importância das técnicas de pré-processamento para a questão da regressão, mas não para a parte de classificação. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham um bom resto de aula.